últimos dias eu tenho comentado com você que eu tenho uma grande preocupação com essa região que nós estamos. Aonde dentro dessa região eu prefiro que os meus clientes eles preservem o patrimônio deles e eles não fiquem tão expostos assim. Na análise de hoje eu vou te explicar o porquê que eu tenho essa preocupação e exatamente o que me faz ter esse sentimento de preservação patrimonial nesse momento. Nós vamos olhar para alguns dados, vou te explicar o que já aconteceu no passado e como que isso pode se repetir no futuro. E vou te mostrar o que a gente deve ficar extremamente ligado nos próximos dias. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, muitas pessoas quando vão olhar para a macroeconomia e entender o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, o que elas vão procurar olhar é para a taxa de juros. Quem não ouviu a narrativa de que quando o Fed está reduzindo a taxa de juros, o bull market vai começar, as coisas vão começar a ficar favoráveis, a gente vai entrar em expansão monetária e na verdade não. A taxa de juros ela tem um grande lag em relação à economia. E aqui a gente pode até mesmo acompanhar a taxa de juros em relação ao preço do Bitcoin. Em 2018, a taxa de juros estava subindo, o Bitcoin estava no seu bear market. Depois que ela estabilizou ali e ela voltou a cair, veja que Bitcoin ele teve uma alta durante a sua estabilização e quando ela estava caindo, Bitcoin estava caindo também. Muitas pessoas falam que a redução da taxa de juros ela faz com que o preço do ativo suba. A gente viu a taxa de juros ali caindo, teve o Corona Crash, taxa de juros teve que ser zerada, legal, a gente subiu um bull market. Só que eu quero que você veja que a gente não bateu o topo histórico quando a taxa de juros ela começou a ser elevada no ciclo passado. Pelo contrário, a gente bateu o topo histórico meses antes. A taxa de juros ela começou a ser elevada muito tempo depois do Bitcoin já ter caído drasticamente. E inclusive, a gente seguiu, formou um fundo e a taxa de juros ela ainda estava subindo. Depois, ela estabilizou e o Bitcoin ele continuou subindo. A taxa de juros reduziu e o Bitcoin ele continuou subindo. Quando a gente olha para a taxa de juros aqui, a relação dela com o Bitcoin, a relação dela é nenhuma, simples assim. Por coincidência, em 2018 ela estava caindo, o Bitcoin estava em um bear market, mas a gente viu que, ou melhor, ela estava subindo e o Bitcoin estava em um bear market, e depois a gente viu ali que simplesmente ela caiu, o Bitcoin caiu também. No ciclo anterior, o Bitcoin estava caindo, a taxa de juros subindo, ou seja, não temos uma relação direta com o próprio Bitcoin. Isso significa que quando a gente olha para a macroeconomia e quando a gente está olhando para a economia americana, não é a taxa de juros que vai nos dar um norte para os nossos investimentos. É exatamente um outro indicador. E eu já vou te mostrar isso daqui. Mas eu quero que você saiba, se o Fed reduzir a taxa de juros ali, se voltar para zero ou não, isso daqui não vai influenciar diretamente o Bitcoin. Existe um grande lag em relação a isso. Essa é a taxa de juros da Europa também, a gente pode observar ali que a taxa de juros foi subindo ao longo do fundo do Bitcoin que nós tivemos, e o Bitcoin continuou ali seu bull market indo embora. A taxa de juros na Europa começou a reduzir, o Bitcoin continuou subindo. Bom, o que realmente impacta o preço do Bitcoin é o que o investidor ele sente no seu bolso, que é exatamente a inflação. E você vai entender por que nós estamos falando isso na análise de hoje. Se a gente olha ali para o ciclo de 2021, a gente vai ver que tivemos a inflação estável durante um período, e quando a inflação ela começou a disparar da noite para o dia, a gente viu que o Bitcoin ele começou a ter várias dificuldades. Esse daqui foi quando a gente teve o banimento da China, por coincidência também, não vamos falar que foi só a inflação que fez esse crash, mas eu quero que você saiba que no momento que a inflação ela subiu 2% aqui nos Estados Unidos, as coisas começaram a azedar para o Bitcoin. Legal, a gente seguiu aí com a inflação subindo, né? A gente teve o nosso fundo sendo formado com a FTX quebrando. E depois que esse fundo foi formado, eu quero que você observe que o Bitcoin ele entrou em um bull market. E durante nesse período, a inflação ela estava sendo controlada durante todo o nosso período de bull market do Bitcoin. E aqui a gente vê que a inflação ela começou a chegar em patamares ali mais baixos, patamares de 2%, que é exatamente o que a gente tinha em 2018, aonde o mercado teve seu bull market ali, subiu de uma maneira extremamente linda durante essa contração aqui da inflação.
A gente vê ali também a inflação da Europa, que ela veio recuando ao longo do nosso bull market e estabilizou. E o porquê que eu estou falando sobre inflação com você? Bom, existe duas maneiras da gente subir a inflação drasticamente. Uma maneira é o Banco Central injetando moeda em circulação. Caso isso aconteça, a gente tem uma inflação positiva, sim. Quando a gente tem um período de inflação por conta da injeção do Banco Central, nós vivenciamos a maior expansão monetária. É sim um período onde você consegue ficar rico de uma maneira mais fácil. Não significa que você vai ficar rico, mas você consegue ficar de uma maneira mais fácil. É exatamente os períodos onde a gente vê altcoins subindo, memecoins explodindo, imagens de macacos simplesmente explodindo, porque a gente tem um dinheiro muito abundante. Obviamente que em seguida a gente vai pagar um preço por isso, que é exatamente a inflação batendo na porta nos bens e nos serviços. Só que a gente tem uma grande abundância monetária. É um período onde todo mundo consegue enriquecer. Quando a gente está nessa fase, estamos em uma fase de expansão monetária. Isso acaba sendo positivo para o mercado, uma subida de inflação dentro de uma expansão monetária. Agora, tem uma outra maneira da gente subir a inflação também, que é exatamente tendo um choque de oferta e demanda dentro de algum setor extremamente relevante. E se você se perguntar qual que é o setor mais relevante do mundo hoje, você vai saber que ele está extremamente caótico. Olha só, sabe o iPhone que você tem aí na sua mão? Ou o Xiaomi que você tem aí na sua mão? Então, ele depende do petróleo. Sabe aquela maçã que você come? Ela depende do petróleo. Sabe a roupa que você utiliza? Ela depende do petróleo. O carro, o transporte, o avião, qualquer coisa hoje depende do petróleo. Isso significa que esse é exatamente o gargalo de toda a economia. Se a gente tem um grande problema, um grande choque na lei da oferta e da demanda dentro desse ativo, a gente pode sofrer coisas bem drásticas para a economia, como uma subida de inflação repentina. E essa inflação, ela não é nem um pouco positiva. Ela é muito diferente da inflação que nós temos quando há uma expansão monetária. Bom, entendendo isso, tendo isso em mente que a inflação ela faz mais preço no Bitcoin do que a própria taxa de juros, a gente olha, por exemplo, para o petróleo ali e vê ele estabilizado há muito tempo acima dos US$ 100. Isso daqui é extremamente preocupante para a economia. E é algo que eu venho comentando com você nas últimas análises. O petróleo é o que mais me deixa inseguro nesse momento. Algo que eu não gostaria de ver é o petróleo rompendo essa região aqui. Porque se isso acontecer, eu sei que economicamente não vai ser nada saudável. E a gente está falando que tudo isso existe um grande lag. Olha só, a primeira coisa que acontece no choque do petróleo é você ver o preço da gasolina subindo. Eu não sei quanto que está o preço da gasolina aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu pagava 3,40 por galão de gasolina premium aqui, por exemplo. Hoje eu estou pagando 5,10 por galão. É uma inflação extremamente alta no preço desse ativo. E a gente sabe que esse choque ele vai acontecer ali nos postos de gasolinas em algumas semanas, até mesmo em um mês. Depois de um mês a 3 meses, a gente começa a ver isso impactando os fretes. Então, se impacta os fretes, a gente vê que vai impactar o preço de muitas coisas. E em torno de 6 a 8 meses ali, a gente vê isso impactando diretamente as empresas, os produtos reais ali. Ou seja, há um grande lag entre essa subida do preço do petróleo e o que aquilo realmente vai impactar na economia. Obviamente que esse target aqui de um mês, 3 meses, 6 meses, 8 meses não é algo que a gente tem cravado, mas historicamente essa é a média que nós temos. Significa que leva alguns meses para a gente ter esse choque acontecendo. Significa que quando a gente olha para esse gráfico aqui, ele ainda está com a inflação controlada em 2,6, porque existe um grande lag em relação ao petróleo. Mas se a gente olhar para o próprio petróleo aí, a gente já vai ver que estamos há 2 meses com consistência de alta dentro desse ativo. Opa, a gente está olhando para o Bitcoin aqui. Se a gente olha para o petróleo, a gente já está há
2 meses, 3 meses, na verdade, com consistência do preço desse ativo. Há 3 meses a gente já está dentro dessa região de $100 por Brent. Isso daqui significa que é um preço extremamente alto para o próprio ativo. Isso vai impactar drasticamente a inflação americana. E a subida que a gente pode ver aqui nessa inflação é uma subida igual aconteceu em 2021. Uma subida super rápida, super acentuada, aonde a gente sabe que isso daqui vai impactar muitas coisas negativamente. Ou seja, quando a gente olha para um curto prazo, uma das coisas que eu acompanho diariamente é exatamente como que o Brent ele está se comportando. Ver ele flertando dessa região, ver ele recentemente aceitando ser negociado acima dessa zona aqui, que foi o que aconteceu dentro dessa fase, é extremamente preocupante. Ver ele se sustentando dentro de médias móveis, ver ele tentando romper essa região, é extremamente preocupante. Em um cenário como esse, eu, Gui Teles, tenho como obrigação colocar os meus clientes em preservação patrimonial. Eu não posso deixar que todo mundo esteja altamente exposto, acreditando que a gente vai ter um novo bull market pela frente, acreditando que a grande altcoin season ela vai começar agora, ou acreditando que o melhor ativo para a gente investir e holdar é Ether, porque um dia ele vai chegar em $10.000. Sendo bem realista, os próximos meses eles são extremamente complexos quando a gente fala para a economia americana, aonde a gente tem uma taxa de juros relativamente alta, aonde a gente vai ter uma inflação disparando, e sim, nós iremos ter uma inflação disparando. Isso porque o preço do petróleo ele já está há 3 meses dentro da região de $100 por barril. Isso é inevitável que nós iremos sentir isso dentro da economia. E o meu medo, quando isso tudo aconteça, é que a gente possa ver sim um grande recuo acontecendo de uma maneira rápida, como nós vimos recentemente no início desse bear market que nós tivemos no Bitcoin. É exatamente a mesma coisa de quando eu olho para o Bitcoin lá em $117.000 e resolvo colocar a carteira rumo ao milhão em preservação patrimonial. Para mim, nós estamos dentro da mesma fase. Uma fase de alto risco, aonde eu devo sim ser cauteloso. Infelizmente, muitas pessoas serão gananciosas dentro desse momento, mas sem saber do que pode vir pela frente. E aqui a gente deve tomar muito cuidado. Não é à toa que quando a gente olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, a gente vê o patrimônio com consistência em zona de all-time high. Simples assim. Porque a gente sempre vai focar em preservação patrimonial em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente vai focar em multiplicação. Bom, olhando para o nosso Bitcoin ali no curto prazo, tá? A gente ainda continua dentro dessa região de resistência do canal de alta que nós tínhamos, ou melhor, da bandeira de baixa que nós tínhamos aqui dentro do Bitcoin. Muitas pessoas já consideram que a gente teve um rompimento. Eu jamais vou apostar nessa ponta de um rompimento, e sim, eu vou continuar trabalhando, enxergando aqui como região de resistência. Para mim, aqui é simplesmente venda. Para mim, aqui é simplesmente distribuição. Se desfazer das posições e aguardar até que a gente tenha recuos do ativo. Até onde esses recuos vão acontecer? Não sei. O que eu sei é que quando a gente olha, por exemplo, RSI, já estamos em regiões de resistência do nosso bear market. A gente tem muito espaço para poder retrair dentro de escala diária. Se a gente olha até mesmo para o 4 horas ali, a gente vê que já fazem meses não, né? Dias, vamos considerar assim, que a gente não tem grandes recuos acontecendo dentro de escalas de 4 horas. Dentro dessas regiões, eu sou totalmente vendedor. Aqui eu jamais vou comprar Bitcoin. Aqui eu jamais vou falar para os meus clientes que o melhor dia para comprar Bitcoin foi ontem, o segundo melhor é hoje. Por mais que ele suba 3, 4, 5% do ponto de venda, eu ainda acredito que a gente deve se desfazer das nossas posições. O mercado ele está nos entregando tempo para que a gente possa distribuir. Saiba que preservar o patrimônio dentro dessa região é a melhor coisa que nós fazemos. Olha só. Se você voltar aqui no canal, quando o Bitcoin estava entre 60 e 70 mil dólares, você vai ver uma pessoa bullish, onde eu estava comprando, eu estava simplesmente segurando as minhas posições, investindo cada vez mais. E até então, a carteira rumo ao milhão, ela chegou a dar all-in dentro do mercado cripto. Inclusive, se você não está na carteira rumo ao milhão, você está deixando dinheiro na mesa. Link na descrição.
Mas, depois que a gente tem essa alta, depois que a gente chega em um novo patamar histórico em patrimônio dentro da carteira Rumo ao Milhão, em um cenário como esse que nós estamos, onde o petróleo ele ainda não tomou uma definição se ele vai entrar em um bear market, entregar toda a alta que ele já teve de volta, ou se ele vai fazer um rompimento daquela região, e a gente sabe que mesmo que ele entre em um bear market, isso vai impactar a inflação aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que em um cenário como esse, a gente deve pegar aquele lucro que nós fizemos da última operação, colocar aquilo no bolso e preservar esse patrimônio. Por mais que a gente tenha ganância, por mais que o Guitelis queira que Bitcoin vá para 125 mil dólares, 150, 200 mil dólares, o mercado não faz aquilo que eu quero, ele faz aquilo que ele quer fazer. E eu simplesmente tomo as decisões conforme o mercado for me entregando os dados, beleza? Bom, entendendo isso, para mim aqui é proibido comprar e sim a gente deve vender, deve se desfazer das nossas posições. Porque não só olhando para o petróleo, mas não só olhando para o price action, a gente entende que essa zona é uma das maiores resistências que nós temos de todo o nosso bear market. Os 80 mil dólares é a região que mais tem zona dos arrependidos. Não vai ser fácil romper essa região. Mesmo que a gente faça o rompimento dessa região aqui, essas pessoas elas tenderão a vender. É uma pressão de venda muito forte nesse momento. Sem contar que quando a gente olha para esse grande paredão, que é essa região dos 80 mil dólares, a gente sabe que quem comprou lá atrás, nos 60, nos 75 mil dólares, que são essas pessoas aqui, elas estão vendendo, elas estão realizando as suas posições, elas estão se desfazendo, colocando aquele capital no bolso. E lembre-se, o cara que comprou a região dos 60 aos 70 mil dólares é um cara de você tirar o chapéu e simplesmente aceitar que ele sabe operar o mercado. Porque ele comprou um cenário extremamente incerto, mas aonde havia um baixo risco envolvido. Aonde a gente tinha um grande conflito sendo iniciado, aonde as coisas estavam extremamente caóticas, aonde as pessoas acreditavam que agora o bear market iria degringolar. Afinal de contas, a gente tinha acabado de ter o nosso pivô de baixa dentro de uma escala semanal. E mesmo assim, essa pessoa foi lá e comprou dentro dessa região, porque ela viu os dados, ela viu uma calculação cíclica acontecendo e simplesmente ela teve culhão suficiente para entrar naquela região. Só que agora essa pessoa, ela está vendendo. Então, meu caro, respeite esse tipo de operacional, porque são pessoas que realmente sabem o que elas estão fazendo. Não são pessoas que simplesmente vão no oba-oba, na festinha, no movimento do mercado. Quando a gente tem alta, as pessoas se animam, começam a rotacionar o capital. Você sabe que no final das contas, apenas 5% dos investidores, eles fazem dinheiro. Os outros 95%, eles brincam. Eles acreditam que pegaram uma alta de 20% dentro de uma altcoin em um único dia e eles estão simplesmente enriquecendo. Mas mal esses caras sabem que ao longo do tempo eles irão entrar no prejuízo. Porque se eles contam com a sorte, eles vão contar com o azar também. Entendendo que essa é uma região de alta resistência que grandes players estão realizando, a gente deve focar nas nossas realizações também. A região dos 80 mil dólares é o custo do investidor de curto prazo também. A nossa maior resistência em bear markets. Como é o nosso maior suporte em bull markets, nós estamos na nossa maior resistência. E uma resistência a gente vende e a gente respeita até que ela seja rompida. Além de tudo isso, a gente ainda não entregou a nossa última fase do ciclo, que é a capitulação cíclica. Então o bear market ele ainda não acabou. Se a gente ainda não entregou essa última capitulação cíclica, a gente deve aguardar pacientemente até que ela aconteça. Olha só, olha o histórico do Bitcoin desde 2011. Euforia, capitulação, euforia, capitulação, euforia, capitulação, euforia, capitulação. Euforia em 2024. Por que você acha que dessa vez vai ser diferente? Não. Vamos continuar trabalhando com a probabilidade daquilo que aconteceu no passado. Gui, mas a região azul ela é cada vez menor. Sim, ela é cada vez menor por conta da quantidade de bitcoins perdidos. Já falei que isso aqui daria uma aula e o meu foco aqui não é dar uma aula para você, mas sim mostrar qual que é a minha visão. Pode ser que a capitulação ela seja menor, como também a capitulação ao longo do tempo ela vai ser menor, mas a gente deve aguardar que essa capitulação aconteça. E outro ponto, a capitulação ela não é só um preço em específico, mas sim um evento também que deve acontecer. Um evento de venda massiva por conta de um grande caos acontecendo dentro do mercado cripto. Isso ainda não aconteceu.
E algo que eu sempre falei com você é que, na minha visão, possa ser que o grande caos ele venha a acontecer por conta das Bitcoin Treasuries, ou até mesmo por conta dos ETFs. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Isso daqui é apenas uma visão e uma opinião. Opinião não coloca dinheiro no nosso bolso. O que coloca dinheiro no nosso bolso são os dados. E de toda forma, essa capitulação ela ainda não aconteceu. Enquanto ela não acontecer, não tem como a gente ficar rodando bons projetos. Aqui, meu caro, é comprou, lucrou, preservou. Simples assim. Para mim, não tem essa estratégia de caiu, comprou, porque eu não tenho dinheiro infinito. E eu sei que os meus clientes não têm dinheiro infinito. Pelo contrário, todo mundo tem um dinheiro limitado. Ficar nessa brincadeira de que se caiu eu encho o carrinho, no final das contas você sabe que esse carrinho ele vai estar cheio de nabo e não de dinheiro. Então toma muito cuidado com esse tipo de estratégia. Eu prefiro preservar o patrimônio dos meus clientes nesse momento, aguardar até por uma movimentação de baixo risco. E, inclusive, se você quer ser um dos meus clientes, se você tem dificuldade em tomar decisões, se você quer que eu, Gui Teles, tome a decisão de compra e de venda e você só copia e cola, dessa maneira você estará copiando e colando os meus resultados, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão e se tornar um cliente, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Se der oportunidade, assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio. Caso você esteja, eu, Gui Teles, consigo te ajudar. Agora, se você quiser rodar 10 bons projetos ou ter aquele gráfico pizza que é 30% em Bitcoin, 20% em Ether, 10% em caixa, em algumas altcoins, esquece. Eu, Gui Teles, não consigo te ajudar. Nem entra na carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo, eu te explico que ao você se tornar cliente da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Tudo o que você precisa fazer é ver qual que é a minha decisão, se é uma compra, se é uma venda, qual que é o ponto de entrada, qual que é o ponto de saída, e simplesmente copiar e colar essa minha decisão, exatamente aquilo que eu estou fazendo. Dessa maneira, você estará copiando e colando o meu resultado real que eu tenho. E olha só, a carteira Rumo ao Milhão ela é um patrimônio real ali na frente. Não é um gráfico pizza no Excel que eu vou passar para você. São decisões onde você vai ver o quanto de lucro está obtendo a carteira, o quanto de prejuízo nós estamos tendo, qual que é o stop, qual que é o take. Você vai saber tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão, de maneira simples e transparente. Aqui abaixo, nessa página, eu também te mostro o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Na análise de hoje eu te trouxe um pouco da minha visão, da minha grande preocupação que eu tenho com o mercado. E essa preocupação ela está muito atrelada ao petróleo. É um dos ativos mais importantes nesse momento para mim, dentro da minha análise. Enquanto a gente estiver em consolidação dentro dessa região de $100, é extremamente complexo, é um alto risco envolvido nas nossas operações. Devemos entender que se houver o rompimento para baixo, as coisas elas vão ficar melhores, mas mesmo assim a gente ainda vai sentir o lag quando a gente tiver alguns meses de delay ali em relação ao preço do petróleo. Como que isso vai impactar nos preços dos ativos? A gente deve aguardar essa movimentação. Se o petróleo romper para cima, saiba que a gente vai ter um grande caos acontecendo pela nossa frente, beleza? Bom, e se ao longo dessa jornada você quiser copiar e colar as minhas lições, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!